Programa Atividade chegando para mais uma edição. Aos 33 anos, eu friso aqui diariamente, né, que é um motivo de extrema satisfação, orgulho, né, a gente ter um programa aí independente por 33 anos, sempre ao vivo, é bom demais, né. Muito bom, para dizer assim. A fidelidade do nosso telespectador, evidentemente, e o amparo, o apoio, o prestígio dos nossos anunciantes, né, a mídia. Sem a mídia é o combustível do veículo de comunicação. Sem mídia não funciona, né. É que nem o seu carro, se não botar gasolina não anda. Um veículo de comunicação sem mídia, sem propaganda, publicidade, não funciona. Muito bem, vamos adiante falando da Sul-Americana, onde o Grêmio está participando e está lá na Cordilheira dos Andes, está lá no Chile, né, a capital chilena, Santiago do Chile, é onde enfrenta então exatamente o Palestino. Palestino, tem que cuidar quando se fala em Palestina, essas coisas aí que às vezes pode dar problema. Então é Palestino e Grêmio, que está essa equipe está em 11º lugar no campeonato chileno. Quer dizer, olhando por essa ótica, por esse ângulo, né, não é uma equipe de alta qualidade técnica, diríamos assim. Mas o Grêmio também, que viajou até lá, vem claudicando demais no Campeonato Brasileiro, né, e na própria Sul-Americana. Então, não sei, são equipes que não sei se o Grêmio é superior, mas joga fora, é altitude, aquela coisa toda, né, que o futebol explica. Não sei como é que o Grêmio se sai. O jogo é 21h30, então é um bom programa para quem vai secar o Grêmio, com o irmão certamente colorado, e os gremistas têm aí um programa bom também para torcer pelo seu Grêmio, que joga pela Sul-Americana, um título que o Grêmio não tem, busca, né. Oxalá ponha essa faixa, quem sabe esse ano, né. O Grêmio está numa posição razoável na tabela da Sul-Americana, mas, depende dos clubes. E tem os avanços, né, outros patamares que certamente imporão mais dificuldades ainda. À medida que o torneio vai, né, finalizando, vai encurtando, as equipes mais qualificadas é que vão ficando, evidentemente. Portanto, os adversários são bem mais difíceis a cada passo que se dá, né, avante num torneio desses aí, meu amigo José Vilmar Govinassi. Vamos fazer votos que o Grêmio faça bonito aí no exterior, né, já que nós não estamos conseguindo fazer bonito aqui dentro do país. É, Não vamos secar o nosso co-irmão hoje, eu pelo menos eu não vou secar. Vamos fazer com que o Grêmio realmente apresente aí um bom resultado. Aqui no Campeonato Brasileiro, nós temos tá embolado, né, o Internacional tá no 16º lugar, tá com 14 pontos, mas é interessante que a diferença é muito pequena, porque o Inter tá no 16º lugar com 14 e o Grêmio tá em 11º com 11, né, com 16, perdão. São dois pontos só de diferença entre os clubes, mas são aí, entre a classificação, as cinco outros, times, né, que a gente nota que na verdade também não é só a miséria não é só no Grêmio e no Internacional, a miséria tá tá muito no embolado, né, tá Santos, muito tá muito embolado. embolado, É. há times grandes aí que estão no miserê também, tá. Isso, não nos dá alento nenhum, né, não nos consola, na verdade não gostaríamos de estar nessa embolação, principalmente nas prateleiras de baixo, né. Então, vamos fazer força aí para a gente conseguir no próximo domingo vai ser uma parada dura, o Fluminense vem aqui jogar com o Internacional, vamos ver o que que vai acontecer. E o Internacional, ainda bem que hoje eu tô com estamos aqui na bancada com o Valdir Bianchessi Júnior, que o homem que mais entende de futebol aqui por aqui, né, um dos que mais entende. Um dos grandes Então críticos do é, Internacional, colorado crítico do seu clube, grande com todas as razões, evidentemente. exatamente, um crítico não é crítica por crítica, um crítico pé no chão. Exatamente. E o nosso Internacional está com problema ali com o Borré está descontente, aliás, se nota que ele está descontente, né, porque o Borré não consegue Já tem convite do entregar Borré para ir embora. um Esses aí milhão e são oitocentos esse mil por mas mês, está ganhando um monte, mas já quer ir embora. já Pode quer ir ter certeza que embora, já tem quem pague e ele vai ganhar mais ainda, ele tá ganha bom? mais, sei lá, vai para a terra dele, enfim, né. É lamentável isso aí. Bernabé se destacando, o que é uma coisa fantástica para nós, o Bernabé está praticamente hoje de centroavante, né, fazendo uns gol bonito mesmo, né, de placa, e Carboneiro também e tal, mas enfim, nós estamos com os nossos déficits aí na defesa ainda,
E Alan Patrick então, não sei o que que houve com o Alan Patrick. Vamos ver se o Valdir explica melhor aí pra gente o que que houve, se Um atleta cansou, desmotivou, Um atleta em fim de carreira, porque fim o de Alan carreira. Patrick é um atleta altamente qualificado, tecnicamente é bom demais. É, Esse rapaz merecia uma seleção brasileira, agora é tarde, mas enfim, mas ele deve estar sonhando com um último contrato, não no Internacional, acredito eu, entende, indo pra uma outra equipe. Eu acho que é isso aí, faz parte da atividade profissional do atleta de futebol, tá compreendendo? Então vê que está escoando o seu contrato e tal, aí ele cai de produção pelo emocional, pelo pelas razões óbvias de querer, do rendimento do estabelecer próprio clube, do time, né. um novo clube, né, um novo contrato, então tem muitas coisas que se embutem, né, numa situação de um atleta que baixa o rendimento, né, de maneira drástica, como o próprio, né, Alan Patrick, que era o expoente do Internacional e hoje não expressa isso aí não, pelo contrário, está muito mal, vem produzindo nada perto do que já produziu evidentemente. Valdir Bianchessi Júnior. Pois é, Silvas e Vilmar. Bom, falando do Alan Patrick, o que se diz no internacional nesse momento é que o direito de imagem está atrasado. É, também por isso eles param de jogar Certamente. também. Quando estão com os seus salários, direitos de imagem atrasados, o rendimento vai lá para o assoalho. É a primeira reação dos chamados boleiros, né, é uma greve, operação padrão, né. É, Ah, então se diz isso aí, e parece que o presidente inclusive reconheceu, tá. O presidente, como todo bom ilusionista, né, disse que o salário sempre esteve em dia, quando ele foi presidente do clube. E que houve em alguns momentos dificuldade de pagar o direito de imagem. Só que o direito de imagem hoje, eu acho que deve representar a maior parte da remuneração dos atletas. Então, isso que acontece. Internacional, no ano passado, escapou da Série B no segundo tempo do último jogo do campeonato, tá. Havia uma série de movimentos no sentido de expulsar esse presidente, aí não caiu, a turma foi para a praia. Ele conseguiu vender o melhor jogador do time, que era o Vitão, né, junto com o Alan Patrick na época, mas o tem que Patrick fazer já caixa, estava. né, fazer caixa. Pois é, mas assim, ó, o que que acontece, é o que eu ouço, tá, e agora tem outros jogadores aí e tal, o Bernabém está sendo, cogitado para sair, Borré, o River quem tá o técnico do River Plate é o Cudê, tá, que trouxe o Borré para o Beira-Rio, né. Tomara que eles nos façam Essa essa graça. graça, né, fez tudo errado, tá, mas talvez que ele consiga fazer essa Pô, só graça, aliviar né. 1.800.000, pelo amor de Deus. Mas assim, ó, é exatamente isso, Que Silvas. não "Ah, vamos não entrega vender", nada, o atleta é dinheiro, estão rasgando dinheiro, né. é exatamente isso, "vamos vender, o jogador para conseguir fazer caixa". Pô, mas aqui do outro lado fica despejando pela janela, entendeu? Falta aqui, falta gestão. Vai ter no fim do ano termina. Mas A o rescisão que será do Internacional até lá? O Internacional está dissolvido, não existe uma área, uma única área. Olha a base, o sub-20 está jogando o campeonato a série B do Campeonato Brasileiro e leva a goleada todos os jogos. O Internacional está dissolvido, uma única pessoa conseguiu destruir um clube do tamanho do Internacional. O Internacional vai levar 10 anos para se recuperar, Vilmar, dos Mas quando se estragos quando se causados. elege mal, Hã? todo lugar que se elege mal se paga, Ó, tem um nós ônus. estamos passando no internacional o que o país está passando com Lula, né. Então, uma cambada de eleitores aventureiros, tá, por razões, não se sabe exatamente quais, vai lá e resolve eleger qualquer um, que é o caso do internacional, elegeu qualquer um, tá. Um ilusionista nunca fez nada direito. Mas o pior não é eleger, o pior é reeleger, é colocar de novo, né, no poder alguém que não tem a menor capacidade. E para voltar à questão dos salários, ontem saiu o salário dos treinadores brasileiros, tá. O maior salário do treinador do Palmeiras, tá, parece a casa dos 4 milhões. O mais pobrinho, um dos mais pobrinhos é o do Internacional, apenas R$ 800.000 por mês, tá.
O do Grêmio, 1.900.000. Que absurdo. E o Renato Portaluppi, 1.700.000 no Vasco. Não sei se vai receber, né, mas Que barbaridade. É, isso aí é que eu digo, né, isso não, essa realidade não existe aqui no nosso país, né. Isso aí é coisa pra Europa, né, esses valores que são pagos aqui no Brasil, quer dizer, não tem cabimento. Vamos dizer, o Grêmio pagando aí para o Brett White, entre outros aí, e treinador, já vai a quase 5.000.000, é uma folha de 18.000.000 por mês, só do elenco, tá compreendendo? Que não entrega, esse TT, isso aí é o maior fria do Grêmio, um dos maiores contratos que o Grêmio fez até hoje na sua história, com esse seu TT, enquanto não trouxe, não sossegaram, não entrega nada. Até agora não jogou, não disse a que veio, não sei por que que veste a camisa. Então é isso aí, é a irresponsabilidade, a falta de a pior avaliação em relação ao atleta, e rasgam dinheiro, porque isso o clube não é meu, não é teu, é nosso, né, vamos rasgar essa grana toda aí, tem os patrocinadores, tem os sócios, né, no sacrifício, muitas vezes pagando as suas mensalidades, e a direção rasgando, fazendo, né, negócios errados, né. Sei lá, então, agora resulta nisso aí. s Mas ainda esse problema das bets, né, que está anarquizando o futebol, tem resultados aí que eles são determinados pelas bets, não é pelo campo, não é, olha, muito complicado. Aí complica mesmo, né, porque aí além da má gestão, além da má qualidade do futebol, além de tudo, aí entra a desconfiança, quer dizer, no momento que perde a credibilidade, o torcedor, ele realmente vira as costas. E aí sim, aí é espiral suicida, né. Eu só queria ver com o Valdir como é que está a situação do rompimento do contrato, a rescisão do contrato do Borré, quem paga para quem, como é que fica a questão da não, multa é assim, rescisória. o que acontece nesse momento é o seguinte: se o Borré resolver sair, ele tem que indenizar o clube, né. Coisa que ele não vai fazer, evidentemente. Acredito que não, né. Nunca, Ah, ninguém fez. Os clubes rasgam dinheiro, o atleta rasga por conta dele, só que assim, ele foi dar pelas uma entrevista, esse negócio aí da ficou muito ruim, tá. Ele foi dar uma entrevista para o podcast da mulher dele, e aí ambos ela parece que foi o primeiro convidado foi o marido, tá. E ambos reclamaram da situação de 2025, da pressão da torcida, ele disse que ele não tinha motivação para ir treinar, o cara ganhou 1.000.000 E e 800 e não oitocentos tem reais por motivação. mês. como é que vão motivá-lo? Hã? Passa o Beira-Rio para o nome dele. Entendeu? E aí o torcedor, nós que somos torcedores, né, da dupla Grenal, tu fica olhando um cara desses falar uma bobagem dessas, é uma bobagem, né, Não, eu tá. achei é ofensivo, é uma ofensa. Ele vai de carro de 1.000.000 para o treino, né, ele sai da casa dele com todo o conforto, ele chega no clube, toda a alimentação, ele vai para os melhores hotéis, ele vai Uma muitas vida de vezes rei. Maior assistência aviões médica, fretados, e ele estava sem motivação motivação. para ir treinar, Tá. né. Então assim, ó, agora o que que acontece, só É, para concluir minha um minha quadro parte desse aqui, aí, o atleta não se merece tem ficar no uma clube. gestão competente, capaz, que não é o caso do Internacional, cara, já afasta. Mas não pode, o clube não pode fazer contratos assim, ó. Isso aí é, entende, é irresponsabilidade da gestão, da direção do clube. Quer dizer, sabe que um atleta pode não dar certo, está pagando horrores por mês, salários milionários, 1.800.000, 2.000.000, 1.500.000. Olha o que é isso aí. E aí não dá certo. E como é que fica isso aí? Como é que fica? Mas deixa eu te dar um dado só, tu falou Aí do na hora de ir TT, né. embora, ele ganha um monte de dinheiro que muitas vezes é tudo que o atleta e o seu empresário querem. É isso que eles querem, romper, tá Ó, entendendo? E o clube fica sangrando, 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 sangrando. Aí isso tá aí. tudo errado. Mas deixa eu te dar um dado só para concluir, tu falasse do TT, assim, eu não acompanho, tu sabe disso que eu não acompanho muitos jogos do Grêmio, eu ouço o pessoal falar mal do TT, do desempenho do TT, na semana passada, ele foi filmado numa festa e etcétera. Bom, isso faz parte também, né. É. Agora o Internacional tem um jogador que ganha eu vou falar o nome, vocês vão, se surpreender. Ele ganha R$ 1.000.000 por mês. É um jogador que se tu for ali no Aimoré, se tu for Tem ali gente melhor, muito olha, melhor, chama-se Vitinho. Que né. era uma promessa, que era uma se parecia uma grande possibilidade, né. Te dizer o seguinte, ele era reserva no Red Bull, aí foi pra fora e também não Mas ele jogou começou lá. bem, ô Valdir, ele não começou mal. Não é jogador para 1.000.000, Não, aí não é concordo jogador para contigo. 500, na É, minha tudo bem. humilde avaliação.
tá. É, Então, o assim, problema o é a que qualidade do significa atleta. É. que dependendo de quem negocia e com quem negocia, o salário que tu quiser. É. Dependendo de quem O salário não negocia, o salário não passa pela qualidade do atleta, passa pelos os interesses. parâmetros são outros, É. né. É. Esse é o futebol. Esse é o futebol. Esse é o Brasil, minha gente. Salve-se quem puder. Abre teu olho aí que tá vendo aí o Fluminense então, tá? É, E sem o Hulk por enquanto, tá? sem Ainda o tá, Hulk. graças a Deus, Mas não tá. Não, o precisa, Hulk não precisa de não, Hulk. o Hulk veio para o Internacional. Pô, Ah, tá tá louco, tá aí bom, sim. né. Olha, o Aí Hulk o veio para gigantinho vai pro ar, tá, Aí sim, entrega o aí gigantinho. nós viramos o jogo. Falando do Banrisul, grande Banrisul, olha aqui, ó. Banrisul apresenta o Banriway, a conta digital que marca o início da vida financeira de crianças e adolescentes, minha gente. Tá compreendendo? Olha aqui, ó. Sem tarifa mensal, Banriway oferece Pix, Banricompras, rendimento automático e recarga de celular, tudo integrado ao dia a dia. Tá bom? Olha só, cada funcionalidade foi pensada para ensinar, na prática, o valor do dinheiro e incentivar escolhas mais conscientes desde cedo. Enquanto os filhos ganham autonomia e aprendem a lidar com o próprio dinheiro, os pais acompanham cada movimentação, definem limites e recebem notificações pelo aplicativo Banrisul, tudo de forma simples e segura. Assim, a família participa de perto da construção de hábitos financeiros mais responsáveis, estimulando o diálogo sobre planejamento, organização e consumo consciente. É um produto maravilhoso do Banrisul para a conscientização e a tranquilidade das famílias, que né, a garotada, aí, o adolescente que começa a lidar com dinheiro, tem que saber a importância de onde vem, né, como se busca o dinheiro, porque senão a coisa fica muito ruim. Veja a mensagem do Banrisul. Meu filho, manda mensagem quando acabar a prova pra eu te buscar, tá? Pior é que eu tô com pouca bateria e não trouxe o carregador. Ah, meu, tem que te ligar. Vive esquecendo as coisas. Opa, tudo bem. Ué, meu cartão? Passa no meu. Vive esquecendo as coisas. Banriway é a primeira conta do seu filho, para ele aprender a cuidar do dinheiro com o seu acompanhamento. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui. Vamos falar agora aqui do Grupo Zafra, onde economizar é comprar bem, né? Se faz compras maravilosas, mix de produtos espetacular, né? Lojas muito bem estabelecidas, né? Estrategicamente eh, estabelecidas na cidade, né? No interior do estado, etc. e tal. Assim funciona o Grupo Zafra, né? Preços absolutamente justos, estacionamentos tranquilos, seguros, tudo de bom. É um modelo mundial de supermercados que se encaminha para o seu centenário. 91 anos vai comemorar esse ano o Grupo Zafre. Economizar é comprar bem. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto, vai sim! Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Olina é essência de vida. Olha aqui, minha gente. Na hora da viagem, primeiro aí para dentro da minha mala, são os frascos de Olina, né? São novos sabores, né? Novas gastronomias, né? Então tem que ter, porque a gente, né, às vezes glutão, bom demais, excede, e aí precisa de Olina, que é um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares. Laboratório Vesp, há mais de 100 anos. Padrão Anvisa. Então, pensou em qualquer dificuldade na sua digestão? Olina, essência de vida. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Se você pede saúde, pede melhor. É a bebida do ano inteiro. Tem o suco de laranja, o suco de uva e a água de coco Petri, tudo 100% natural, sem adição de açúcares, sem conservantes, saúde pura. Então, na hora de hidratar o seu organismo, na hora do pique do lugar, da academia, sucos Petri, 100% natural. 33 anos eles nos acompanham aqui no programa Atividade, na nossa bancada aqui. É, fidelidade absoluta entre programa Atividade e a empresa de sucos Petri. Então tá. Eh, Valdir Bianchessi Júnior, tivemos hoje a primeira sabatina na comissão de CCJ. justiça, né.
É, na Comissão de Constituição e Justiça. exatamente, do propenso, né, ou do talvez novo, ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, Tá. Messias, né, o Bessias, Messias. é o office boy do PT, né, É, se tornou famoso na época da Dilma, né, são os irmãos, né. quando o Lula estava para ser preso, né, e aí tinha um termo de posse, né, Em branco, em branco, assinado pela presidente Dilma, que pela o presidenta. office boy do partido foi lá entregar para o Lula, né, e o office boy era esse que agora pode ou deve ou está se tornando ministro, né, do nosso STF, tá. Não me surpreende em nada. Ontem, ao apagar das luzes aí da terça-feira, o Lula liberou alguns bilhões em emendas parlamentares. É, senadores aí ficaram extremamente felizes e satisfeitos, principalmente ano eleitoral, essas emendas são um impulso, né, nas eleições. Então esse é o nosso país, né, esse país está sendo as coisas estão sendo conduzidas dessa forma. O Messias ou Bessias, um evangélico cristão a favor do aborto, hoje ele negou. Hoje ele negou, disse que é contra, tá. Aliás, mais um ilusionista da esquerda, né, hoje era um anjo. Tu vê ele respondendo a aos senadores, ele é um anjo, tá. Alguns senadores, principalmente de direita, tentaram colocá-lo numa situação difícil, mas evidentemente, é, se preparou muito para aquelas questões que, seriam colocadas pelos senadores da oposição, tá. Muito se falou também a questão, né, dessas penalidades aí para, os condenados do 8 de janeiro. Ele foi um elemento, hã, uma parte importantíssima dessa engrenagem aí, né, do, entre aspas, "golpe", tá, do 8 de janeiro. Então, com a Débora do Batom e outros tantos lá, que inclusive alguns nem fizeram nada, estavam simplesmente passando por lá, foram recolhidos, né, justamente para dar sustentação a uma narrativa, tá. E esse Messias aí, o Messias, está no centro desse processo todo, certo? Com a Advocacia Geral da União. Ele trabalhou todo esse tempo para a lei do governo, né, sem se importar com a Constituição brasileira. Se ele deveria ser o grande orientador, do trabalho dele. Bom, portanto, ele vai para o STF, que também decide, né, muitas vezes, ou talvez até a maioria das vezes também, de acordo com parâmetros próprios, né. Então vai lá. O que que eu acredito, Silvas e Vilmar, assim, para finalizar, eu acredito que a direita vai ganhar a eleição. Eu não tenho como acreditar que a esquerda vai ganhar a eleição. E eu acredito que a partir do momento, né, que o novo governo se instale, com parâmetros, digamos assim, hã, dentro da legalidade, nós vamos ter uma depuração nesses processos todos, tá. Eu acho que as coisas, de alguma maneira, elas vão tender a voltar, para o seu eixo original, né, e todas essas distorções diárias que nós estamos presenciando, né, nos 3 poderes, tá, eu acredito que isso vai haver um reencaminhamento para que nós possamos novamente, né, ter um país democrático, um país que respeita a legislação, um país que respeita a sua Constituição, e um país onde a gente tem, o prazer e a satisfação, de estar e de trabalhar e de gerar impostos e de votar e assim por diante, o que não é o que está acontecendo nesse momento. E aí, Vilmar Govinasci? Bom, já começo assinando embaixo do que disse o Valdir Bianchessi Júnior. O que eu acrescentar aqui vai ser só perfumaria, na verdade, porque porque assim, olha, tudo que foi vendido durante a campanha, antes da campanha, etcétera, né, nada se realizou. Foi dito pelo presidente Lula, enquanto candidato, que achava um absurdo que membros do conselho do STF fossem amigos do presidente, que não
não admitia que amigos do presidente fossem, eh, listados, né, fossem indicados para serem membros do STF, que não é o que se viu na prática, não. Se viu na prática foi justamente o contrário. O Jorge Messias, ele fez uma sabatina do ponto de vista, assim, técnico, preparadíssimo. Ele disse aquilo que qualquer um de nós gostaria de ouvir. E assim como o papel aceita tudo, tá, o microfone também capta tudo que a pessoa diz. O microfone capta tudo. O discurso, bem elaborado, tá, é a chamada narrativa, é a construção, tá, feita para agradar, para passar uma prova oral, onde as perguntas, eh técnicas são poucas e mais, na verdade, são perguntas, hã, aleatórias, são perguntas que não puxam pelo técnico. Me chamou a atenção o momento que ele disse que ele seria um pacificador e tal. Tchê, ninguém é pacificador, ninguém entra para o STF para ser pacificador. Ele entra para ser nem para ser agitador. Entra para ser um técnico, entra para ser um ministro para julgar de acordo com a lei e principalmente, honrar a Constituição. Ele é um guardião da Constituição Federal. É esse o princípio básico do ministro do Supremo Tribunal Federal. Tudo que for ou ilegal ou inconstitucional, ou é uma DI ou é uma DIN, uma ação direta de ilegalidade, uma ação direta de inconstitucionalidade, e ele tem que julgar de acordo com a letra fria da lei, e não com o sentimento ou de pacificador ou de agitador, nem coisa nenhuma, ele tem que julgar de acordo com a lei. Não pode fazer como infelizmente a gente nota em muitos julgamentos, a Constituição ela é interpretada da forma como mais convém naquele contexto. Não, não pode ser assim. Além do que, também, as interpretações, e é muito impressionante isso, tá, dependendo do momento, dependendo da situação, dependendo da conveniência, ela tem o vento direcionado para o lado da mais importante da vela do barco, né, e ali vai embora o barco, né. Então a gente vê, assim, momentos em que determinados ministros disseram uma coisa e não faz muito tempo, hoje eles dizem totalmente diferente, se comportam totalmente diferente. Então isso é ruim, muito ruim, o nosso todos sabemos, infelizmente, uma instituição sagrada, uma instituição, pô, um dos pilares, né, de Montesquieu, os 3 poderes, os harmônicos, né, e independentes entre si, o poder judiciário que a gente sempre venerou, assim, de uma forma, muito, 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 apaixonada do ponto de vista como brasileiro, né, apaixonado pela segurança jurídica, e a gente sempre venerou. Hoje, lamentavelmente, eles mesmos sabem, né, infelizmente, os bate-boca do ministro, por exemplo, com um jornalista, né, o jornalista dando rapapé no ministro, coisa assim, que o ministro parece eu lá no tempo dos 15 anos discutindo, futebol, ô Valdir, Sim. na hora do recreio, com argumentos, assim, totalmente infantis. Então isso não pode acontecer. Ou em relação ao Jorge Messias, né, eu creio que essa sabatina, esse resultado nessa sabatina da CCJ, aponta evidentemente o resultado depois lá no Senado Federal. Aliás, foi muito bem colocado aqui, né, todos esses todos esses valores que foram liberados para emendas parlamentares, né, é lógico que isso aí muda o vento, muda a direção do vento. Infelizmente. Ainda a minha esperança, né, ainda é a eleição da próxima composição dos 81 senadores, de onde acho que 53, 2/3, né, Sim, poderão ser 2. poderão ser modificados. Aqui no estado, nós temos um senador que, a meu juízo, está virtualmente eleito, que é o Van Hatten, né, e se outro senador se encostar nele, para também gozar do mesmo da mesma simpatia do voto que for para ele, for para outro senador, poderão ser eleitos aqui 2 senadores, né, eh, de nosso, digamos assim, né, pelo menos eu, posso dizer, né, da minha opinião pessoal em relação à política brasileira como deve ser. Agora também tem o seguinte, né, não quero entrar nesse momento, mas só para apontar, para fazer, digamos assim, um apontamento, né, lamentavelmente, o que nós estamos vendo é uma caça às bruxas, parece que a ideia é justamente tirar do páreo aqueles candidatos que têm mais potencial. Ah, isso aí já
Falando em Marcel Van Hatten, ele está sujeito aí a uma suspensão de 2 meses do seu mandato, né. Exatamente. Estão transitando. O rapaz é muito autêntico e, né, extraordinário, parlamentar, e aí sofre, né, essas perseguições aí, né, quando se fala bonito e dizendo as verdades, a punição vem. Mas Silva, e Vilmar, nós estamos em abril, semana sexta-feira, maio, tá, 5 meses aí da eleição, e já começa a acontecer aqui o que aconteceu na nossa gloriosa Venezuela. Está acontecendo com o Flávio Bolsonaro, tá, inquérito Marcel Van Hatten, Flávio Zema, Bolsonaro, Zema está ameaçado, tá, aliás, está tendo uma atitude de O coragem, próprio candidato Bolsonaro. né. Então, assim, a gente viu acontecer isso na Venezuela, certo? Às vezes quando a gente fala, da venezualização do Brasil, não é só na questão econômica, está muito ruim também, tá, mas também é nos métodos utilizados pela esquerda para abafar a oposição e manter no poder aqueles que não deveriam nem ter entrado no poder. essa é uma prática que aconteceu no mundo todo, aconteceu na União Soviética, aconteceu na Venezuela, aconteceu no mundo todo, todos os países de esquerda, o principal são movimentos bem visíveis, bem claros, né, a questão da imprensa, né, a questão, da retirada de páreo dos adversários, potenciais adversários, a cartilha é a mesma, segue a mesma regra, tudo igual. Muito bem, vamos adiante falando de Dipolo, grupo de Paulo de Gales, que é o melhor galeto do planeta. Existem marcas que servem refeições e existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Essa tradição também encontra o mar. O Di Paolo agora conta a comunidade em Torres, linda, maravilhosa. De Paulo, sabor que atravessa gerações. Então, na hora do melhor galeto do planeta, de Paulo. Além do expresso de Paulo, evidentemente também, que é extraordinário, que você monta o seu prato, por exemplo, fora as sugestões que lá tem no expresso de Paulo, de acordo com o seu apetite, tá bom? E a sequência é espetacular também, se come enquanto se saboreia o melhor galeto do planeta. Chegando aí, né, estamos vivendo outono, chegando daqui a pouco já o inverno, então não podemos deixar de pensar num vinho maravilhoso, um tinto gostoso. Aí eu sugiro o vinho Paulo Jeremia, né, que leva o nome do presidente do grupo de Paulo. O vinho Paulo Jeremia, não deixem de degustar o vinho Paulo Jeremia. Delicioso, saboroso demais. Muito bem, daqui nós vamos à TAP, Transportes Aéreos Portugueses, que diz o seguinte, que os encantos e a gastronomia das terras portuguesas estão exatamente nas aeronaves da TAP. De Porto Alegre a Lisboa, 11 horas de voo, direto, sem escalas, saindo aqui do aeroporto Salgado Filho, né, e aterrissando em Lisboa, Portugal. Você então está na Europa, Portugal, e de lá você pode, né, ir para qualquer destino do planeta nas próprias aeronaves da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Muito bem. Valdir Bianchessi Júnior, olha, quem está dando um show, que está dando um show de diplomacia, chama-se Ray Charles. Olha, ele realmente tem que tirar o chapéu, né? Os britânicos, né? Bom, não é para menos, né? Que lá nós temos o, né, reis, rainhas, princesas, príncipes, enfim, é uma coisa linda, maravilhosa, que permanece ainda no planeta, graças a Deus, porque é muito bonito, né. Eh, então ele está aqui, ele não abre mão de dizer que as relações não serão jamais abaladas entre o Reino Unido e os Estados Unidos, tá, esse é um dos discursos deles, inclusive lá no Congresso, lá no enfim, no americano, e na própria Casa Branca, nas suas atividades todas, né, e estabelece o cerimonial que ele está sendo desenvolvido com ele aqui lá nos Estados Unidos. Então, eu achei surpreendente, porque depois daquele atentado lá naquela
naquela festividade ou naquela apresentação entre o presidente e os jornalistas que aconteceu lá no Hilton Hotel, com aquele atentado, com aquele débil mental lá, eu até achava que ele poderia cancelar a sua ida aos Estados Unidos, mas não, ele manteve e disse que iria e foi. Então, bonito o comportamento do rei britânico. Agora, se você falasse no atentado, né, lá no contra os Santos e tal, né, e a primeira coisa que aquele terrorista aquilo sim é terrorista, né, a Débora do Batom, aquele olha, são terroristas, né. Messias deu guarida, né, a identificação daquelas vítimas ali, que são vítimas, tá, terrorista. Mas de terroristas não tem nada, esse não é terrorista, tá. E a primeira coisa Esse que é eles débil mental, né, louco. mas a primeira coisa que ele se identificou foi como anticristão, tá. E aí eu vejo o Messias, né, o que que mais me revolta, isso é revolta mesmo, a bancada evangélica do Senado se mobilizando para provar o Messias. O homem primeiro cristão que eu vejo a favor do aborto, tá. Então isso aí mas essa é uma das no futuro, daqui a 20 anos, nós vamos olhar para trás e nem acreditar que o nosso país passou por essas coisas. Só para te dizer o seguinte, eu falei em relação internacional lá, que aquele comunista de Araque lá, incompetente, quebrou o internacional, está quebrando, tá. No mês de março, o governo federal apresentou o maior déficit da história para o mês de março, quase 74 bilhões, tá, de acordo com o Tesouro Nacional, ou seja, o Brasil está quebrado, tá. E aí tem um negócio muito interessante, vocês lembram daquele prefeito lá de Nova York, comunista, também, né, coincidentemente comunista, tá. Ele se chama Zohran Mamdani. Ele queria dar tudo de graça para todo mundo, transporte, moradia, saúde, tá. O Estado pagando tudo e aqueles que tivessem produzindo, abastecendo o Estado de recursos. Pois bem, ele já declarou o seguinte, abre aspas, o que disse o prefeito: "Estamos com uma crise orçamentária, não temos receitas, o déficit é enorme". O cara conseguiu quebrar Nova York, tá. Então, assim, na verdade, esse negócio é uma seita destrutiva, mais do que uma ideologia, é uma seita destrutiva. Todos esses caras colocam as mãos, eles quebram, eles têm uma imagem de que as empresas, né, pagam todas as contas, têm capacidade e condição de pagar todas as contas, e eles podem gastar, hã, sem nenhum critério. A gente vê isso num clube de futebol, a gente vê num país como o Brasil, a gente vê numa cidade como Nova York. A receita é a mesma, e o resultado, por óbvio, é o mesmo. Quando esses senhores saírem, os próximos gestores terão que se deparar com situações trágicas do ponto de vista financeiro, justamente porque as coisas foram administradas desse jeito, né, acreditando que pode gastar, né, e acreditando que as empresas, de alguma forma vão conseguir dar conta dos crescentes impostos. E outra característica comum deles é o seguinte: é aumentar as receitas, né, por meio de impostos, no caso dos estados, municípios, dos países, no caso internacional, ele fez o aumento da mensalidade associativa, tá. E qual foi o impacto? Nenhum. Continuou gastando loucamente, o internacional está quebrado. E aí, ô Governança? Essa reflexão do Valdir me remete, sabe para onde? Para a Alemanha, Berlim, tá. Tu falaste a questão assim, é tudo igual, o resultado é diferente, tá, resumindo. Olha, vamos imaginar assim, ó, Berlim, depois da guerra foi feita a separação, pegaram uma cidade com o mesmo povo, com a mesma cultura, com a mesma educação, com o mesmo potencial, praticamente também com o mesmo, enfim, nível de vida, tudo igual. E dividiram ao meio. Aqui vai ser subserviente à RDA, República Democrática, né, da Alemanha. Democrática. Esse é Democrática, tá. Vai ser lá
servir ao comunismo, da União Soviética e tal, e a parte ocidental vai se associar com o nosso aí, que alguns chamam de Satã, né, a grande Satã, Estados Unidos, etcétera, tal. Veja bem, tudo igual, tudo igual. Exatamente igual. Isso a gente tem que estudar isso aí. A história teria que penetrar melhor nisso aí, porque o que que houve? Quando em 1991 o muro foi derrubado, o contraste entre as 2 cidades, as 2 metades, era uma coisa totalmente descomunal, não tinha absolutamente nada que fosse comparativo. "Ah, mas aquele prédio ali tá mais bonito que esse aqui do outro lado aqui da zona do Berlim, da Alemanha Ocidental". Não tinha nada, absolutamente nada. Então, gente, pô, vamos estudar um pouquinho. Pega e acho que esse case para mim é o melhor case que a gente pode estudar em termos de onde uma política dá certo e onde outra política não dá certo, tá. Isso se espalhou pelo mundo, e aí vai refletir até no nosso clube, Isso. vai refletir na Venezuela, na em Cuba, por aí, Bolívia, etc, por aí afora, tá. Coreia do Norte, Coreia do Sul, que é outro também paradigma para ser estudado, mesmo povo, tudo igual, um lado pujante, o outro lado empobrecido. Tudo igual. Gente, vamos parar de sonhar com esse mundo maravilhoso, onde todo mundo bebe, come e dorme e não sei o que mais de graça. Isso não existe. Temos que trabalhar, produzir, sermos, empreendedores, levantar cedo, dormir tarde e gerar emprego, gerar renda e criar nossas famílias. O resto é um sonho, que nem como é que é o sonho aquele de Gautama, né, que era o sonho, não era Gautama, era aquele sonho que foi escrito no livro, né, me foge o nome, que era o grande sonho de todo mundo, onde todo mundo não era exatamente um comunismo, mas era uma coisa parecida, onde todo mundo, ia fazer a mesma coisa, comer a mesma coisa, vestir a mesma coisa e todo mundo ia viver igual, da mesma forma. Isso não existe, gente. As potencialidades do espírito de luta de cada um são diferentes. E aí, Simples assim. Roberto? Pois é, eu quero só engrenar. Que bom que tu dá traz esse exemplo nefasto, né, da da do resultado negativo, né, de da da gestão comunista, né. Lá em Berlim Oriental, Berlim Ocidental, né, eles precisaram construir um muro para as pessoas não fugirem. Do lado bom, entre aspas, que era o lado comunista, para o lado ruim, que era o lado capitalista, tá. Antes do muro, aqueles que ousassem atravessar o arame farpado eram fuzilados. Não houve nenhum caso na história, Silvas e Vilmar, de alguém que quisesse fugir da Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental. Não houve nenhum caso em toda a história. Todos queriam fugir do comunismo para o mundo capitalista da Alemanha Ocidental. E aí eu trago um exemplo que gosto de carros, também gosto de carro, né, Vilmar? Sim. Só para dar um exemplo, assim, a Alemanha do lado, ocidental tinha 3 marcas de carros: Mercedes-Benz, Audi e BMW. A Alemanha Oriental tinha um carro chamado Trabant, tá. Todos tinham o mesmo carro. Era um lixo de carro, né, um projeto, atrasado 40, 50 anos, e as pessoas não tinham nem a condição de ascender em relação a ter um carro melhor. Aí eles olavam pelo muro, aí os caras estavam andando de BMW, de Mercedes, né, se alimentando bem, usando roupas de qualidade, e os outros do outro lado do muro vivendo como se estivessem numa África subsaariana. Então esse é o comunismo. Esse é o retrato. Só lembrando, do livro de Tomás Moros, Thomas Utopia. Moros. Aham. Ah, é utopia. Vamos falar de Sicredi. É um negócio fantástico, né? Sicredi Origens RS. Para quem investe, a Sicredi Origens RS tem uma solução inteligente: o crédito com garantia de aplicação. Você utiliza seus investimentos como garantia sem precisar resgatar
ok? Assim mantém sua estratégia intacta enquanto acessa crédito com condições diferenciadas. As ofertas são ajustadas ao valor aplicado e à sua capacidade de pagamento, com prazo de até 120 meses e taxas a partir de 0,29% ao mês, mais CDI. Fale com seu gerente ou abra sua conta no Sicredi, onde você é um sócio, ok? Então, olha aí a mensagem do Sicredi. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Olha, Banco Central tem uma notícia boa aí, taxa Selic baixou, 14,5. Estava na hora, né, mas é pouco. Não muda É, nada. É muito alto Não ainda. muda nada. não muda nada. É. Esse não faz nem cosquinha. Aliás, eu vou dizer para ti uma coisa agora, tá? Nos próximos meses tu vai ver uma série de milagres acontecendo, Ah, tá? sim. Esse é o Ah, primeiro, porque assim, ó, a inflação não baixa, o petróleo subiu de novo, né, a bolsa hoje desabou, o dólar subiu, quer dizer, todos os sinais que podem gerar algum movimento no sentido de modificação da taxa Selic são negativos em relação à baixa da taxa, né. Mas como o Banco Central também, assim como os demais, né, deixou de ser independente, ele vai ser, a partir de agora, orientado pelo governo, certo? Até as eleições, é isso que vai acontecer. fala, Vilmar. Infelizmente, a nossa economia, o pior de tudo é que está afugentando o empreendedor, né. Isso é terrível, porque o nosso empreendedor, além de não estar mais empreendendo, está recolhendo, digamos assim, o trem, como diz os mineiros, né. Eles estão indo para outros lugares. O Paraguai, por exemplo, já tem grandes empreendedores brasileiros estabelecidos lá, em função justamente da questão tributária. Nós temos ainda um peso muito grande, e isso me preocupa muito, que é o peso do trabalhismo, tá. Não, ninguém aqui está falando mal do empregado. A gente está dizendo o seguinte, que o empregador paga para o empregado, tá, uma bela fatia vai para o governo, tirado do empregador, uma bela fatia vai para o governo, tirado do empregado. O empregado ganha muito menos do que aquilo que fica estabelecido na carteira profissional. O empregado, quando vai no supermercado, na farmácia ou na loja, já deixa outra bela fatia também em termos de impostos, vai se alimentar, paga imposto. Então isso aí está criando um peso muito grande para o trabalhador, para o empreendedor. O governo tinha que ter uma sensibilidade maior na questão tributária e na questão também, dos encargos sociais e trabalhistas, para que possa girar a máquina. Porque o empregado, quando ele recebe o dinheirinho dele no final do mês, ele tem todos os compromissos dele, tem que comer, tem que vestir, a grande maioria pagando aluguel, né, ainda tem problema de saúde de vez em quando também no meio para atrapalhar, e por aí vai. Quando tem criança, tem que levar para a escola, mesmo que seja escola pública, tem que pagar livro, tem que botar o trajezinho para a criança aí, né, decentemente. Então isso aí é uma coisa, assim, que o governo tem que olhar, não adianta olhar para o lado social simplesmente com assistencialismo, com a Bolsa Família, com o Vale Gás, isso aí não produz absolutamente nada, isso aí pelo contrário, cria cada vez mais um grupo de pessoas, e esse grupo está muito grande, muito forte, muito numeroso, que fica dependente, e pior do que isso, né, é um grupo que não produz, até porque ele sabe que se for para o trabalho, ele perde o Bolsa Família, então em função disso, ele fica muito mais acomodado, né, ganhando aquele troquinho do Bolsa Família, tá, para não fazer absolutamente nada. Então nós estamos, assim, numa situação muito ruim na economia, pela questão do imposto, pela questão dos postos de trabalho, pela questão dos encargos sociais e trabalhistas, e o reflexo disso tudo, tá, da economia, ele desagua também
num outro ponto extremamente vulnerável, que é a previdência social, né. E aí, não sei como é que nós vamos ficar daqui a pouco, se vai ter ou não vai ter dinheiro para pagar os aposentados. Porque se ninguém produz, se Vai ter ninguém essa de recolhe, e se ninguém e se as pessoas optam por receber assistencialismo, de onde é que vai sair o Esse dinheiro? assistencialismo chama-se título de eleitor. Título de eleitor, Assim, é um abuso do poder econômico, é o voto garantido, é né. um voto garantido. Uma família com 3, 4, 5, né, pessoas ganhando um bolsa, olha que dá um dinheirinho bonito. Não, procura emprego, talvez não consiga isso aí, né, não consegue isso aí. Então o que que acontece? É o indicativo da vagabundagem, né, da preguiça, da vadiagem. Isso aí. É Eu o eu e o eu eu me assusto muito, Silas, com esse povo que está morando na rua, pá. Agora começa o frio aqui no nossa região, Valdir, esse povo morando na rua com frio, com chuva, e eu acredito, não sei, né, não tenho essa informação, mas eu acredito que esse povo é do Bolsa Família, não tenho essa informação. eu não sei se é, eu não sei se não é, mas eu posso te dizer uma coisa com convicção, aumentou muito nos últimos 4 anos. De coisa de É uma louco, coisa absurda demais. o que aumentou aqui. Outra cidade que eu vou todas as semanas, que é Caxias, aumentou muito, tá. Então, se o país está sendo governado pelo pai dos pobres, o que está acontecendo? Os filhos estão aumentando o número. Sim. É pai dos pobres ou pai da corrupção? Muito bem, vamos falar de saúde. Aí eu estou falando de ovos orgânicos, né, meu bem, é um negócio fantástico, né. E ovos orgânicos quem produz com alta qualidade é o Sítio Gigante. Sítio Gigante é um negócio, assim, minha gente, espetacular, tá. Então, é tudo de bom. Ele é sediado lá em Itapuã, Viamão, é maravilhoso, né, tem no comando lá o empresário Eduardo Tartarotti Gigante, que faz produz, né, essas galinhas que têm características totalmente diferenciadas. Olha aqui, é um sistema que prioriza o bem-estar animal. Galinhas criadas soltas com acesso à pastagem, alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos. Galinhas não recebem antibióticos, garantindo a pureza dos ovos. Então é um negócio extraordinário. Muda o sabor, muda o paladar, evidentemente, né? Um sabor inigualável. Então, ovos tem o jumbo, tem os ovos grandes, são ovos maravilhosos e deliciosos. Tem diferença no sabor dos ovos esses comuns aí que a gente compra normalmente. Então são ovos espetaculares, sem dúvida nenhuma, esses ovos do Sítio Gigante, produzidos lá pelo Sítio Gigante, nessa característica de criação de galinhas, tá bom? Outra coisa, para que você que gosta de ter a sua horta, né, pomares, jardins, etc e tal, sítios, chácaras, aí tem o Titica, ó. Esse aí é maravilhoso. Adubo proveniente da cama de aviário, esterco mais serragem, produto seco e compostado, rico em nitrogênio e carbono, laudo emitido pela Universidade de Passo Fundo, atestando seu grau de pureza. Adubo registrado no MAPA, que é o Ministério da Agricultura, com atestado para a produção orgânica, através de certificação ou certificado de conformidade orgânica. Esses produtos todos são disponíveis para o consumidor, por exemplo, na Feira Ecológica do Menino Deus, hoje, quarta-feira, estava lá, à disposição, esses ovos orgânicos do Sítio Gigante, ali na Secretaria da Agricultura, né, na Getúlio Vargas. É bom demais, estacionamento tranquilo lá, tudo coisa boa, né, no Menino Deus, Secretaria da Agricultura. Às quartas-feiras, pela tarde, aos sábados, pela manhã, tá bom? Pela manhã, aos sábados também, lá na Secretaria da Agricultura, você encontra essa feira ecológica com esses produtos maravilhosos como os ovos do Sítio Gigante, ovos orgânicos, tá bom? Produtos disponíveis para o consumidor, então lá, lojas de floriculturas e agropecuárias também você encontra, e o contato do Sítio Gigante é o 998365337, tá bom? Só coisas boas. Adiante vamos então, temos aí mais 4 minutos para o fechamento do nosso programa. Deixa eu só dar uma Valdir notícia Bianchessi aqui que Júnior. eu acho, nós gostamos de carro, é uma notícia que eu acho trágica. O governo vai, colocar, mais um percentual de álcool na gasolina. Quando esse governo entrou era 25%, hoje está em 30% e agora vai a 32%. Então assim, ó, a gasolina brasileira é um esgoto, tá. Meu Deus do céu. Tu Ela já paga não é boa, não rende, só rende no bolso, né, porque paga-se muito caro por um combustível água. não, tu paga, tu paga por 70, tu paga
tu paga 100% e recebe 70%. te surpreende, Tá? por exemplo, nos Estados Unidos, quando tu abastece um carro e o que rende é a O gasolina, rendimento é outro. porque é outro Tá? produto, Então, outra o que composição. que acontece com isso, Silvas? A questão do consumo que aumenta bastante, tá? E obviamente, dependendo do carro, se não for o carro flex ou preparado para isso, é o próprio desgaste do motor que não está sendo levado em consideração, tá? E mais uma coisa só para né, nesse ciclo dos horrores, que é o seguinte, aí tu pega aqueles usineiros lá de cana-de-açúcar, né, já deixaram o país na mão algumas vezes, tá, e tu fica, também um pouco na mão deles, né. Então, mais uma notícia, ruim, né, vinda aí de decisões tomadas pelo governo. Muito bem, aquele que tu achasse aí da o governo dando mais 200 dias pro pessoal aí que foi multado, Pois é, essa notícia, né, Free flow. dos free flow, né. Não, achei interessante, viu, porque de fato, o pessoal foi eh surpreendido, né. surpreendido, não foi bem divulgado, a pessoa passa no free flow, tem dificuldade, parece simples, mas tem dificuldade para pagar, às vezes acaba esquecendo. Então, uma coisa que é colocada, implantada sem uma boa conscientização popular, tá, realmente tem que dar um desconto, tem que ser flexível. Eu acho que é uma medida importantíssima Não, essa. estão aliviando as multas absolutamente, estão dando 200 dias, pelo que É. eu entendi, para que o pessoal regularize e tal, 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 tal. Eu acho que E eu ouvi falar também que multas também seriam é que 200 canceladas e devolvidas dias até. vai mais ou menos até as eleições, né. Coincidentemente, né, mas eu quero só antes Mas de é terminar, coincidência, mera eu coincidência. eu quero dar um exemplo só do free flow aqui, 1 minuto de fechamento. eu vou todas as semanas, tu sabe disso, pra Caxias. Eu pagava R$ 9, Porto Alegre, Caxias, era um pedágio que tinha aqui em Portão, tá. Hoje eu pago 40. eu pago 22, É. 23 para ir e 23 para voltar, eu pago 46. A estrada é a mesma, as condições são as É mesmas, muito as mesmas. dinheiro por nada. É uma vergonha, Isso é o né. free flow, tá. Mas são Eu feitos eu mas são feitos os contratos e depois não é cobrado pelo agente público, está compreendendo? Não é. Pois nós temos aqui a chamada autoestrada, tem meio século para terminar. Não tem guarda-rio na Aham. estrada, tem pouquíssimos trechos. Tu atravessa, é um canteiro, é grama de um lado para o outro, por isso tantos acidentes fatais. Certo. Quer dizer, não existe autoestrada chamada de autoestrada. Por favor, sem guarda-rio. Isso aí é a maior mentira do mundo. Isso tem que estar no contrato e a concessionária tem que cumprir, fazer de concreto, robusto, para que não atravesse um carro de uma pista para outra. Mas não fazem. É tudo assim, só tem o contrato, eles botam o dinheiro no bolso, e cobra, ali cobra, o cobra o dinheiro é pedágio. o dinheiro no bolso realmente tem que andar de É, bombacha, viu. é verdade. Valdir Bianchessi Júnior, privilégio de Obrigado. participação do amigo do Obrigado. nosso programa, nosso grande comentarista. Meu amigo também, José Vilmar Govinasc, também apresentador do programa Atividade. Muito obrigado pela presença. Vamos embora e amanhã mais uma edição do nosso programa Atividade, como acontece há 33 anos, sempre ao vivo. Uma boa noite e até lá.